Olá, pessoal. Nosso grupo é formado por mim, Carlos Marcelo dos Reis, e pelo Márcio Cláudio dos Reis. Como vocês notaram, nós temos o mesmo sobrenome, nós somos irmãos e estamos na mesma pós-graduação do IFES. Nós escolhemos falar sobre impactos da pandemia na exclusão escolar. E nosso objetivo é que consigamos mostrar a vocês o cenário educacional, né, no Brasil pós-pandemia, pós-Covid-19. E vamos nos esforçar para falarmos sobre a exclusão escolar no Brasil e como a pandemia do Covid-19 afetou o acesso à educação. No Brasil, estima-se que mais de 1 milhão de crianças e adolescentes ficaram fora da escola. A partir de uma pesquisa da PNAD, identificou-se que a maioria das crianças nas faixas etárias de 15 a 17 anos e de 4 a 5 anos ficaram fora da escola durante o período de pandemia. Então, a primeira faixa etária que eu citei, né, de 15 a 17 anos, são alunos que deveriam estar no ensino médio, e a faixa etária de 4 a 5 anos, alunos que deveriam estar na pré-escola. Então, são as duas faixas etárias importantes na formação do aluno, porque uma delas é o ensino médio, acesso a cursos tecnológicos e ensino superior. E a outra é ensino de base, né, o acesso às séries básicas. Isso afetou diretamente essas duas faixas etárias. E no segundo gráfico que nós trouxemos também um apanhado de informações que a fonte foi o IBGE e foi apresentado também pelo Unicef, mostrando que entre 2016 até 2019 o Brasil vinha crescendo, garantindo que meninos e meninas estivessem dentro da escola, e isso vinha crescendo dentro do Brasil. Porém, a partir da pandemia, esses dados mudaram consideravelmente. E Molina, que é um pesquisador, né, um indivíduo que estudou essa questão da pandemia, disse o seguinte: a pandemia mostrou o agravamento das desigualdades entre as classes sociais e aprofundou o fosso que separa a rede pública e a rede privada, no próprio interior da escola pública, bem como entre os níveis de ensino e no interior da própria educação básica. Ainda sobre essa condição, o cenário da pandemia em 2020, esse estudioso, Molina, disse o seguinte: as desigualdades sociais foram ampliadas pela pandemia. Muitas famílias não possuíam infraestrutura tecnológica mínima para suportar as cargas de trabalho demandadas, além de dificuldades em casa, como falta de local adequado de estudo, a impossibilidade de ter quem cuidasse dos filhos que estudam durante o tempo em que deveriam estar na escola, além da insegurança alimentar que a ausência das aulas presenciais agravou. Ademais, o aumento do desemprego colaborou para que os alunos abandonassem as escolas para ajudar no sustento da família. Diante desse cenário, as famílias tiveram suas dificuldades acentuadas baseadas nesses conceitos ou nessas condições que Molina citou. O professor Márcio vai falar um pouco para nós sobre essas dificuldades e esse cenário que a pandemia colocou a população. Bom, foram muitos os impactos negativos que a gente tem vivenciado até hoje. Um deles, que é a defasagem escolar, até hoje não foi recuperado. Tem alunos que até hoje estão defasados. Mas o pior impacto é a exclusão total
dos nossos jovens dos bancos escolares. O aumento da evasão escolar cresceu 171% após 2020, após a pandemia. As desigualdades digitais ficaram muito aparentes, a ponto de a gente perceber que somente que 30% dos lares não têm acesso à internet. Então, quase metade dos lares brasileiros não tem acesso à internet e foram também excluídos do acesso aos conteúdos escolares. O despreparo das escolas e dos professores para o ensino remoto ficou muito evidente, acentuando ainda mais essa exclusão. Eu falo nosso porque sou professor também, e a gente percebeu isso, nosso analfabetismo tecnológico, tanto de alunos quanto de professores, também nos colocou numa situação de vulnerabilidade frente à pandemia. E além disso tudo, a gente não podia cobrar muito nem das mães e nem das colegas. Era desumano fazer isso, porque a sobrecarga foi excessiva para todos, mas principalmente para as mulheres, que tiveram que assumir integralmente papéis que elas assumiam apenas parcialmente. Então, elas ficavam praticamente o dia inteiro à disposição da escola, com formações, com lançamento de conteúdos e criando conteúdos na internet, aprendendo a utilizar as plataformas e, ao mesmo tempo, cuidando de seus filhos e de marido e de tudo mais. Então, como o Marcelo falou, o desemprego e a fome levou milhares, se não milhões de crianças para o trabalho infantil. E isso levou à evasão e à exclusão dessas pessoas da escola. A desigualdade digital, não apenas na área rural, mas também aqui nos grandes centros urbanos, nós vimos isso. Famílias que não tinham, ou que tinham às vezes um celular para a família inteira utilizar e que por isso não tinham como acessar os conteúdos da escola. Também tivemos o despreparo das escolas e dos professores, escolas que não têm internet, a maioria até hoje não tem internet de qualidade para se trabalhar. E aqui uma última imagem que nós colocamos que exemplifica bem a situação das mães professoras ou mães que não eram professoras, que tinham que lidar com o trabalho, com o cuidado com os filhos, com o cuidado pessoal, com a alimentação e tudo mais, né? Foi um período bem complicado. Nós temos um vídeo aí que nós preparamos, um vídeo que ficou bem conhecido na época da pandemia, dessa professora que foi dar uma aula online, né? E à primeira vista pode parecer que essa professora é uma professora estressada ou despreparada, mas isso é só um retrato de como foi a vida durante a pandemia, de como foi vivenciar momentos intensos de aula online e das coisas dando certo, errado, e a saúde psiquiátrica das pessoas se deteriorando a cada dia. Temos um quiz bem facinho aí, vocês podem marcar. É uma pergunta simples. Você pode dizer para a gente: conheço pelo menos uma pessoa que abandonou a vida escolar em decorrência da pandemia. Sim ou não? Fala para a gente aí, né? É uma afirmação que vocês vão me dizer, sim ou não, se vocês conhecem. Pessoal, a gente está terminando aqui nossa apresentação. E o que tem que ficar claro para a gente, com base, inclusive, nas pesquisas bibliográficas que estão disponíveis na tela, é que a pandemia trouxe um quadro de exclusão enorme, principalmente entre os nossos jovens de 15 a 17 anos. O governo tem tentado mitigar essa exclusão e essa evasão por meio de projetos, né, como o Pé de Meia, né, e também por meio de incentivos para que os alunos façam a prova do Enem.
e a gente ainda vai ter, a gente ainda vai colher esses resultados e a gente ainda vai colher esses dados para saber se há uma curva ascendente, né, nesses dados da evasão escolar. E é isso que a gente tem para dizer. Uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite a todos. E a gente fica por aqui. Um grande abraço desse grupo maravilhoso aqui.